vocês. Valeu. Tá valendo! Tá valendo? Tá Coisa valendo. linda, hein? Tá funcionando? Plá! Claquete! Estamos aqui com ele, o homem do 100K! Ele voltou! Não, pior que nós estamos com o homem do 100K e o idealizador, organizador e o cara que deu Start! que deu o aval, né? O cara deu uma bênção e falou, pode ir. Nossa, que responsa, hein? É pior do que correr sem Pô, eu carro. tenho umas insiders information que depois eu quero saber se é real, depois você vai me contar do dia. Não é nada polêmico demais, que a gente já falou entre si, mas é outra história. Que o Parra me contou. Ah, Bom, bem-vindos ao Z2 mais 2. Esse aí você não podia ter me falado. Esse é um podcast que a ideia é a gente conversar, eu e o Vitor somos o Z2 e vocês são mais dois, para falar aí um pouco, primeiro, da relação de vocês e também por que vocês estão aqui, quais são os feitos, afinal de contas temos um feito muito grande aqui em mesa, Um né? feito muito grande e também entender a relação entre os dois, como é que isso começou, como que foi a ideia. E como que isso evolui daqui pra frente? Quais são os próximos 100Ks? Isso, primeiro apresentando, né? Então, o Beto eu acho que já é velho no canal, já fez... 2 episódios. Sério? Esse é o terceiro? É. Caramba, é mais que eu quase. Você se enfiou aqui, daqui a pouco eu tô te cobrando aluguel. Não, daqui a pouco você tá saindo daqui, eu vou ficar sozinho. O Beto veio antes do 100K. Eu vi na maratona e no... Foi antes na verdade era Maratona e 73 que tinha no passado. E aí foi a ideia do 100K. Isso. Que aí a gente foi meio que anunciar, tentar dar uma bombada. Uhum. E aí a promessa é que ele voltaria depois. Se ele completasse. Com o 100K completo. Boa. Sim, se completasse, cai fora, né, velho? Boa. Então, só temos E um o outro. doutor? Por favor, doutor, se apresente. Se apresente, doutor, porque você é novo no canal. Primeiro, obrigado pelo convite. Meu nome é Ricardo, sou médico endocrinologista e junto com esse aqui do lado fui quem deu o suporte para a gente conseguir chegar nesse desafio dos 100K que o Beto concluiu em junho. E qual que era assim o maior medo quando você, né, porque o Paulo estava falando, deu o aval. Qual que era o maior medo para dar esse aval? Na verdade, eu acho que tudo começou lá atrás, quando ele não era nada e resolveu falar para mim que queria começar a correr corridas mais longas e veio com a ideia de fazer uma maratona. Na época ele não passava com ninguém, não tinha médico do esporte, não tinha nada, tinha eu. Aí tinha eu. Quando isso? Antes da maratona de Barcelona. Janeiro de 21. A gente teve Começo 21. de 21. Janeiro de 21. Na virada 2021. E aí eu pensei, putz, vamos, né? E a gente começou naquela época a ajustar a bomba. Mas você já teve algum atleta assim antes? Então, na verdade, eu faço muito diabetes, mas eu falei pra ele, a nossa vida como endócrino, na verdade, ele não tem tanto uma aplicação no atleta, ele é muito mais um médico de doença. Obviamente que a doença deixa de ser doença com as mudanças de cabeça e estilo de vida, mas a gente não tem todo esse know-how e background de uma experiência que a gente tem com doença ao invés de atleta. Então falei, vamos, mas assim, não vai ser tão simples, mas acabou que se tornou simples. Foi indo tudo muito rápido. E até parecia uma coisa meio fake, assim, porque dava tudo certo. A gente ajustou a glicemia, ajustou bomba, ajustou a insulina, ele foi pra maratona, beleza. Aí ele voltou pra mim e falou, eu quero fazer um 70.3. Eu falei, tá bom, vamos, já tinha feito a maratona, foi. Aí a bomba quebrou, né? Tipo, 3 dias antes, né? E aí eu bani de fazer sem bomba, eu tava no Cruze fazendo a prova que eu resolvi me dar de presente. Que legal! Um desafio desse de 100K que Ou também... seja, tá explicado por que você é o médico. E aí quando... Lógico, né? Depois que ele fez 70.3, ele veio com essa ideia aí do projeto. Eu virei pra ele e falei, não vai ser tão fácil, a gente vai precisar de uma equipe um pouco maior, eu acho que não dá pra ir sozinho. E aí foi quando tudo começou a se ampliar, né? E aí veio médico do esporte, preparação física, físio, nutricionista, veio tudo. Mas
Medo sempre tive, na verdade. Eu vou te falar que eu tentava esconder, na verdade, o medo, porque quando a gente pensa na doença que ele tem, a gente pensa que pode acontecer algumas complicações em função do excesso de exercício, né? Como, por exemplo, a acidose, tanto a acidose lática como no metabólico. Então, se ele podia, de repente, desmaiar, ter uma hipoglicemia séria, ter uma perda de sal muito importante. E assim, durante os 100 km tudo aconteceu. Mas a gente tentava manter a calma, porque ele perdia sal e eu falava, o que é isso? Ele falava, o que é isso? Eu falava, é perda de sal. E já enfiava sal. Então, assim, a vantagem de você lidar com doença é que você tem uma experiência rápida de saber o que está acontecendo. Então, eu pegava a tendência de hipo, enfiava açúcar, eu pegava a tendência de queda de sal, dava sal, e a gente fiquei do lado da esteira dele literalmente o dia inteiro. Então, foi uma coisa que foi tenso. Eu fiquei travado acho que uns 2 dias depois. E não conseguia dormir, né? Porque a adrenalina a 1000, né? Então, vou te falar que foi... Mas assim, foi um feito, né? Eu acho que foi uma coisa que foi para mostrar que o diabético pode levar uma vida normal, acho que não precisa levar tão ao extremo, né? Mas eu acho que ele pode levar uma vida normal, e eu acho que o projeto é maravilhoso por isso, que ele tenta agregar, teoricamente, qualidade de vida para quem tem diabetes, que eu acho que é fundamental isso. Boa. Bom, Beto, acho que você já deve ter falado isso nas outras, e para quem não ouviu as outras, acho que vale a pena, porque a última, inclusive... É mais uma conversa de amigos, né? Muito legal isso, porque foi um papo, só faltou uma cervejinha, né? Mas eu queria que você falasse de onde veio a ideia e, enfim, todo o projeto em si. A ideia dos 100 km, na verdade, ela teve 2 momentos que ela apareceu. O primeiro momento que eu tive a ideia de fazer alguma coisa foi no meio da bike do simulado de 70.3 que eu fiz. E eu falei assim, vou fazer alguma coisa para os 100 km, mas eu tava sofrendo tanto que eu falei, cara, eu não vou fazer nada, nunca mais vou subir numa bike, nunca mais vou correr, não vou fazer nada, eu tô com cãibra aqui, chega. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei para São Paulo, depois da maratona, depois do simulado que a gente fez, muita gente falou comigo, e com o Dr. Ricardo também, de quanto o que a gente estava fazendo era legal, que tinha um monte de familiar que tinha começado a fazer esporte, que era diabético, e que não sabia que podia por conta disso. E, enfim, tudo isso começou a me tocar até que na virada do ano, de 21 para 22, no dia 1º, bem no Réveillon, umas 3 da manhã. Você acha que ele estava bem? Não, lógico, mas quem toma uma decisão dessa sem consciência? Um menino... Assim, que eu tava tomando um Z2, né? Você sabe que nesse Réveillon, inclusive, eu tava falando com o Vitor, eu falei assim, cara, se tivesse um Z2 aqui ia ser muito bom pra recuperar. A gente vai lançar nossa linha Z2 Power. Engove. Eu tava no meio da festa e um menino me parou e falou, cara, eu sou diabético, eu não conseguia controlar a minha glicemia e eu comecei a fazer esporte por causa de você e muito obrigado. E aquilo naquela hora me emocionou super. E naquela hora eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa pelo centenário da primeira dose bem-sucedida de insulina. E aí eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, mas eu sabia que eu tinha alguns empecilhos. O primeiro é esse cara aqui do meu lado, que não ia me deixar nunca fazer alguma loucura. E o segundo era o meu pai e minha mãe. E aí Então, aí que o Parra me contou um negócio, eu quero que você me fale depois a história verdade. Aí, o que eu pensei? Eu falei, bom, se eu desenhar tudo e deixar tudo pronto, na hora que eu vender para ele, vai ficar mais fácil. Uhum. Então, eu falei com o nutricionista, falei com o médico do esporte, falei com o Parra, falei com o fisioterapeuta, falei com todo mundo, falei com o Vitor, todo mundo, e cheguei com um projeto desenhado para ele. Boa. Tá pronto. Tá Você pronto. precisa não me deixar morrer. Eu falei assim, posso fazer isso aqui? Mas eu já falei com tudo, isso, e todo mundo topou. E aí ele topou, enfim. E aí começou a segunda parte, que era mais difícil, que era vender essa ideia para os meus pais, que são médicos. E aí eu comecei a vender aos poucos. Eu falei assim, nossa pai, hoje esse ano é o centenário da primeira dose bem-sucedida de insulina. Vai ter uma corrida de 100 km em homenagem ao centenário. Esse foi o começo.
eu vou fazer parte dessa corrida. Vai ter. Vai ter, mas é só você. Eu que tô organizando. Vai ter! Eu vou fazer parte dessa corrida. E aí ele começou a entender que a corrida era de revezamento. Então que vários diabéticos iriam correr e completaram 100 km. Até que maio, assim, um mês antes do desafio, eu realmente contei pro meu pai que eu correria os 100 quilômetros direto, assim. E, enfim, a ideia, na verdade, veio com essa mesma cabeça do que o menino me falou naquela virada de ano, de influenciar os diabéticos a mudarem o estilo de vida e mostrar que muita gente tem medo, muita gente tem inseguranças por ter diabetes e, na verdade, o Ale Paiva fala uma frase que eu acho que é a mais fantástica: a diabetes só nos fortalece. Então, não precisa ter medo, não precisa correr 100 km também, mas você pode ter uma vida normal, principalmente se você praticar atividade. E se você quiser correr 100 km, você consegue correr 100 km. Se você quiser correr 101, ano que vem, a gente... Não, Ricardo, me fala uma coisa. Faz parte das perguntas do script desse quadro contar como é que vocês se conheceram. Na verdade, um dos lugares, eu tenho o meu consultório, mas um dos lugares que eu trabalho é na Care Club, e aí ele mandou uma mensagem para a Care Club na época, entrar em contato comigo, que ele queria saber se alguém dos médicos da Care tinha experiência com bomba de insulina. Foi a primeira pergunta que ele fez. Aí eu respondi: bomba de insulina, sim, ótimo, tenho pacientes que usam, então vamos. E aí aceitei, ele veio na consulta, não sabia de maratona, não sabia de nada. De repente, acho que a gente ficou quase umas 2 horas de consulta. Ele resolveu soltar todas as batatas quentes durante o... Eu falei, vamos ver se o cara aguenta. Aí eu virei pra ele e falei assim: nenhum endócrino tem tanta expertise ligada a atletas. É um nicho que vem crescendo nos últimos tempos, então a gente não tem essa experiência toda. Eu falei, mas a gente vai usar a fisiologia e vamos usar em teu favor. E as coisas funcionam, tudo que eu ensinei para ele de fisiologia se aplica, é só saber comer, tem que ter uma equipe por trás. Eu acho que não dá para chegar assim, a gente sabe que para começar a atividade física não precisa de tanta gente, né? Só um bom acompanhamento médico, um preparador físico bom. Agora, para os desafios dele precisa de muito mais gente, não é uma coisa tão simples de conseguir, né? Comida, músculo, performance, então acho que isso é uma coisa que tem que ter bastante gente, mas... Quando a gente se conheceu lá, eu falei, nós vamos ter que começar do zero. Ele chegou para mim e falou, fingindo que sabia tudo de diabetes, mas na verdade ele tinha os vícios que todo diabético tinha. Na verdade ele não sabia nada, né? Ele achava que sabia e não sabia. Ele vai achando que é o que ele vai ouvindo na vida. Então a gente teve que começar tudo do zero. A programação da bomba, versus a comida, versus quantidade de carboidrato. Ele tinha um péssimo hábito de correr em jejum, porque ele achava que jejum fazia bem para o diabetes dele. Então ele tinha essas coisas ainda naquela época, mesmo quando ele já estava correndo, ele não comia. Ele era no Instagram. Ele não comia. E aí eu acho que sim, talvez. E aí ele não comia. Aí a gente teve que ensinar a comer carboidrato, não ter medo de carboidrato, não ter medo de hipoglicemia, porque poderia acontecer na hora da gente ajustar. E as coisas foram indo muito mais rápido do que a gente imaginava, né? Eu acho que foi tudo... Mesmo nos deslizes dele, nos finais de semana e tudo mais, eu acho que tudo funcionava, ia. Então, assim, para os 100 quilômetros, na verdade, como a gente propôs que ia ser uma coisa muito mais em cima de volume e não em cima de intensidade, era uma coisa que era só condicioná-lo para ter volume. Então a gente pensou, ele não vai forçar, vai ser tranquilo. E a gente teve alguns percalços no meio do caminho, mas tirando... como lição, eu acho que tudo foi indo. Então a gente foi funcionando super bem. Teve que adaptar alguma coisa no meio do caminho? Tivemos que mexer em algumas coisas, né? Alimentação. Nossa, muita coisa. Muita coisa de comida, porque ele não tolerava muito carboidrato. Como o corpo dele não estava tão acostumado com tanto carboidrato, então a gente teve que ir colocando aos poucos o carboidrato, né? Então ele tinha, às vezes, diarreia no meio do treino, às vezes ficava enjoado, às vezes ficava cheio de gases. Então foi uma coisa que foi indo. Esse é o cheiro aqui. Foi uma coisa que foi indo. Mas assim, eu acho que faz parte, né? Eu acho que tem que... A gente sabia que não ia ser fácil. Sim. Mas eu vou te falar que assim...
olhando para trás hoje, eu posso dizer que foi muito mais fácil do que eu pré-julguei no começo. Eu achava que fosse ser uma coisa dura, que tinha chance de dar muita complicação no dia. Eu estava bem preparado porque se desse alguma complicação ia cair na minha mão. Então, eu vou te falar que foi tudo muito bem ensaiado para a gente chegar no dia e dar certo. E aí eu acho que a cabeça dele estava muito boa no dia, né? Então também acho que isso ajudou muito, né? Eu acho que aquela atmosfera de ter um monte de amigo, de ter família, de ter amigos e amigas. E pessoas. Tinha muita gente, né, cara? Tinha uma galera. Eu fui lá, se encontrou lá? Não. Ele tava viajando. Só foi os amigos. Obrigado, Paulinho. Lógico que eu fui lá, pô. E as amigas Ele também. mudou umas 10 vezes a data, pô. Eu mudei uma vez a Não, foi data. uma vez só. Era março e foi pra junho, né? Dia 6? Foi dia 4 de junho. 4, tava fora. Tá na Disney? Tava em Chicago. Ele viajou um dia antes. Não tava se formando. Boa. Bom, eu tenho uma dúvida com relação a mudança na sua vida pelo esporte, né? Principalmente, eu queria que você falasse assim, do começo, do diagnóstico e os primeiros anos ali de lidar com isso e o que o esporte mudou em tudo, na medicação, enfim. A chegada do Ricardo também, se mudou alguma coisa, nossa, né? Eu costumo brincar que eu não lembro do Alberto pré-diabetes. Então, como eu descobri a diabetes com 5 anos, talvez eu não tenha... Eu tenho memória do dia que eu descobri a diabetes. Eu lembro que estava no quarto do meu irmão, jogando FIFA, entrou minha mãe chorando, com meu pai com uma caneta de insulina atrás. Eu estava na área para fazer um gol e meu pai fez eu pausar o videogame, eu perdi o gol. Eu perdi o gol, fiquei revoltado com esse fato, muito mais do que com a notícia de que eu tinha virado diabético. 5, 6 Só uma pergunta, Beto, que eu não lembro agora se você já tinha me contado isso. Mas seus pais perceberam alguma coisa? Porque eu lembro que o Ale, quando ele me contou que a mãe dele percebeu que tinha muita formiga em volta do vaso. Isso é bem comum, né? Acho que o Dr. Ricardo pode até falar melhor que eu, mas o que aconteceu foi o meu irmão tinha descoberto, um dos meus irmãos tinha descoberto diabetes 9 meses antes. Então, e aí já estavam, eu não lembro, mas já estava um negócio em casa. E aí o que aconteceu foi que uma semana eu resolvi fazer xixi na cama todos os dias. E aí meu pai olhou e falou assim, não sei o que está acontecendo com meu filho, deixa eu medir a glicemia dele, mediu e fez exame de sangue e concluiu logo que eu era diabético também. E começamos direto o tratamento. Então eu não consigo lembrar do Alberto pré-diabetes. E minha família sempre foi uma família muito esportista. Então todo mundo joga tênis, eu tenho irmão que corre, tenho irmão que nada, enfim, a gente jogava futebol. Então eu sempre fiz muita atividade física. Eu lembro que na infância, de passar mal uma vez em campo, que eu desmaiei numa final de um campeonato no colégio. Tava perdendo. Eu queria ganhar o jogo de qualquer jeito. Tava desesperado, comecei a sentir... Perdeu o pênalti. Eu tava desesperado. Ele faz isso no tênis? No tênis eu não fazia. Tá lançado o desafio Z2 aqui no tênis. Olha. O que mais você quer? Que é golfe? A dupla aqui, ó. A gente faz tá 2 bom, mais 2. combinado. Tá marcado. Eu jogo tênis a vida inteira. Você. Cara, tá pra nascer o esporte que eu sou ruim, velho. E aí a gente tava jogando bola e eu comecei a sentir hipo. E eu, com, sei lá, 12 anos, resolvi que deixa a hipo acontecer. Aí deixa eu jogar bola, eu quero ganhar o campeonato. E aí eu lembro de eu estar com a bola no pé e eu lembro de eu acordar na enfermaria. E aí o enfermeiro do colégio falou, cara, você tá com hipoglicemia, você não sentiu? Eu falei, não, senti. E assim como eu senti, eu continuei jogando futebol e é isso aí. E ao longo da minha vida eu continuei jogando futebol, continuei jogando tênis, joguei golfe. E o que a gente fazia a partir daquele momento foi, eu deixava sempre uma coca no banco de reservas. Então eu estava em campo, eu chegava ali no meio de campo, fingia que estava falando com o técnico, pegava uma coca e ficava tomando coca para subir minha glicemia. E eu vivi isso até o 3º ano da faculdade. Então, o 3º ano da faculdade era basicamente esse tipo de esporte que eu fazia.
E, óbvio, ajuda, isso com certeza ajuda o controle glicêmico, mas no terceiro ano da faculdade que eu corri a minha primeira meia, que eu até contei aqui. Eu corri minha primeira meia e eu conversei com os médicos e os médicos falaram, cara, tá bom, você correu a primeira meia, deu tudo certo, só que eu não acho que você deveria ir para maratona ou para o triatlo, não acho que tá bom por aí. E aquilo entrou na minha cabeça e eu tinha desistido. Até que no ano seguinte eu falei, cara, ano que vem eu faço 20 anos de diabetes, não quero parar por aí, quero treinar, quero fazer mais. E o esporte sempre me fez bem, não só pelo diabetes, mas pela cabeça, pessoalmente, profissionalmente, em todos os sentidos. E eu queria fazer mais, estourou a pandemia, não consegui fazer nada naquele ano, 2020. E aí, o que aconteceu? Eu voltei a treinar em novembro e eu falei, cara, o esporte sempre ajudou meu controle glicêmico e por algum motivo, de segunda-feira minha glicemia ficava boa, de terça-feira eu fazia hipo quando eu pedalava, quarta-feira eu fazia hiperglicemia, quinta-feira eu fazia hipoglicemia, sexta-feira eu fazia hipoglicemia e sábado dependia de como que eu corria ou pedalava. Que bagunça. Nossa, era uma zona. E aí chegou para mim totalmente. Eu cheguei no consultório dele e falei assim, doutor, a gente tá com um problema. Porque eu faço esporte, eu faço hipoglicemia, mas eu faço esporte, eu faço hiperglicemia. Sim. E aí? Esporte da hipoglicemia, hiperglicemia ou uma linha no meio? O que é? 1 mais 1 é igual a 2? E aí foi aí que eu fui atrás do Dr. Ricardo. E eu fui atrás assim, de uma coisa que eu brinco que na primeira consulta ele mudou minha vida. Já. Porque era irracional para mim. Eu olhava e falava, cara, como que o esporte aumenta a capacidade de glicose entrar na célula, GLUT4, enfim, tudo aquilo que você sabe muito melhor que eu. E eu estou fazendo hiperglicemia. Não faz o menor sentido na minha cabeça. E aí eu conheci o Dr. Ricardo e ele... Acho que na primeira consulta já me deu uns 10 artigos, né? Hipo e hiperglicemia. Por favor. Na verdade, hipo é quando você tem a falta de açúcar, né? Então, hiper é quando você tem a glicemia um pouco fora de controle. A gente considera como hipoglicemia abaixo de 50, mas alarmante abaixo de 70, né? E uma hiperglicemia alarmante acima de 250, mais ou menos. E aí é quando a gente começa a se preocupar um pouquinho. E ele fazia muita hipoglicemia, mas assim, hipoglicemias francas, assim, de terminar quase desmaiando o treino. E ele não conseguia entender porque que às vezes ele terminava com 400 de glicemia. A vantagem dos controles atuais é que a gente tem dispositivos que medem constantemente a glicemia, né? Que são os dispositivos de controle de monitoramento 24 horas. E o médico tem acesso. Então, eu consigo ver a qualquer momento do dia a glicemia dele como tá, quanto tá de insulina. Então, isso ajuda muito no processo de ajustar. Mas não é um ajuste fácil quando você começa, né? É bem difícil. E ele tem um sensor e tem a bomba. Esse sensor conecta comigo via uma nuvem, né, que eu sou cadastrado na bomba dele, vem tudo para mim. Ou eu posso ter um aplicativo no celular que eu consigo ter a bomba dele em tempo real também. Eu tenho todos esses caminhos para conseguir chegar. Então você tem vários dispositivos para tentar ajudar. Porque o grande problema do endócrino é que assim... É uma especialidade que lida com doença, não vou negar. Nossa especialidade é uma especialidade que lida com doença e doenças metabólicas. Então, assim, quando você começa a cruzar um pouco a nossa zona de conforto, começa a ficar um pouco mais arriscado e às vezes muita gente não quer e acha que não pode. Então, ele passou por muitas barreiras no passado de baterem a porta e pessoas que não vêm ao caso, mas assim, espetaculares. Então, assim, eu acho que existe uma certa insegurança do próprio profissional da saúde que dirá do paciente. Então, você convencer alguém a correr uma prova sem perceber que ele vai cair ou que ele vai desmaiar, não é tão fácil, né? Você precisa ter uma boa relação e tudo mais. Eu sempre brinco que eu falo que ele virou para mim um filho, né? Porque é uma coisa que não eu pego muito no pé dele, ele sabe disso, e ele nunca discordou de nada do que a gente conversa até hoje. Então, assim, vira uma relação de pai e filho, não tem como não virar, né? Eu acho que a intimidade que você tem com um diabético é diferente. Parece que os outros médicos não entendem isso, mas é que o diabético se torna muito parte da nossa vida. Ele depende de mim, eu dependo, muita coisa depende disso. Depois, eu acho que a coisa vai.
Eu sou um pouco a cabeça pensante, ele é um pouco a cabeça delirante, mas a gente entra em acordo sempre. Igual aqui. Sou a cabeça pensante. Mas, Ricardo, eu queria que você falasse um pouco dessa questão que o Beto falou de por que, em teoria, o esporte melhora a glicemia ou diminui o açúcar no sangue e, no caso dele, não só no dele, mas muito comum, o açúcar no sangue aumentar por conta do esporte. É porque a gente tem que pensar que qual que é o tipo de estímulo que o corpo está fazendo. É um estímulo que depende ou não de oxigênio. Então vamos supor que seja um exercício aeróbico que consome oxigênio, gasta energia. Se ele consome energia, obviamente ele vai consumir glicose. Então você pensa que você vai ter um aporte maior de glicose dentro da célula, então você vai ter uma tendência à hipoglicemia. Então isso é fácil de explicar, qualquer pessoa entende. Sim. Agora, por que sobe toda vez que você faz um esforço muito extenuante? Então, toda vez que a gente faz um esforço muito extenuante, você sempre... 10K lá que a gente fez. Você sempre entra num estado de anaerobiose, né? Então você tem um estresse no corpo muito grande com liberação de muitas catecolaminas. Catecolaminas são substâncias do tipo adrenalina, noradrenalina e por aí vai, que elas são substâncias hiperglicemiantes. Então você aumenta muito a glicemia em função desse estresse todo e dessa liberação que a gente chama de uma liberação adrenérgica, como se fosse uma explosão de adrenalina no corpo. Então, todo exercício que você termina com o coração na boca é esse tipo de exercício, ou seja, que você tem um aumento maior de catecolamina e a tendência da glicemia nesse treino é você não ter queda de glicemia. Por isso que ele correu a maratona com a bomba desligada, porque a gente foi calculando o que precisava fazer para subir, para descer, para subir, para descer em função do estímulo que ele corria. Então, assim, a gente consegue ter essa ideia do que fazer. Eu até falei com o Paulo esses dias que o sonho é que ele corra todas as maratonas dele da vida sem bomba de insulina. O problema é que quando a gente entra num caminho de fazer força, a gente tem que entrar num caminho que ele tem que estar muito bem condicionado, que a força dele não seja uma força tão grande a ponto de ele ter uma liberação muito grande. Sim. Então, o condicionamento dele pode tolerar um confortável que para mim seja mortal? Pode. Tudo é questão de preparo. Então, eu até brinco que eu falo que, eu até falei com ele esses dias, o sonho é que ele não precise de insulina nunca, né, numa prova dessa, porque a hora que eu tenho que aplicar a insulina, vai que faz uma hipoglicemia no meio da prova, ele cai duro no último quilômetro, tudo vai por água abaixo, então também tem que ter isso. Então não é tão fácil chegar no dia D, é difícil. É uma equação difícil, hein? Muito difícil. E não é exata, né? Esse é o problema. Nunca 1 mais 1 é igual a 2. A gente brinca que assim... Não é protocolado, sabe? Faço isso, vai dar certo, faço aquilo, vai dar errado. Até porque o esforço também vai depender. E o dia, se dormiu pouco, você está estressado, você recebeu uma notícia ruim no trabalho, tudo isso desencadeia uma série de respostas que complicam. Se a gente for levar em consideração o desafio do 100 dele, então assim, metabolicamente falando, ele foi impecável do começo ao fim. Os índices foram maravilhosos, a parte de ácido no corpo dele praticamente zerada, mas assim, o corpo não ajudava. Então, às vezes, são muitas variantes que entram. É cabeça, é corpo, é perna. Então, não é só... A gente não depende só da glicose, só do metabolismo. Então, tem outras coisas que também podem prejudicar ou sabotar no meio do caminho. Exato, eu acho que vai bem de encontro que o Beto disse, né? E você complementou na questão de que... Na dúvida é não, né? Para os médicos e para... Cara, para que você vai fazer isso? Fica mais tranquilo e tal. Mas assim, eu tenho um ponto aí e uma pergunta também, mais pro Beto. Enfim, se vocês dois souberem também. Mas, tipo, se eu sou um diabético, que eu não tenho condições de pagar pelo meu tratamento ideal, eu acho que daí essa possibilidade de fazer esporte, ela se torna talvez mais difícil. Talvez mais necessária, eu diria. Eu acho que assim, existe... Ele durante muitos anos tratou da maneira que muitos diabéticos tratam, que é com caneta de insulina, alguns até com seringa, porque não tem caneta. Então assim, tudo é uma questão de orientação. Você tem que ter um bom médico por trás disso, mas assim, não dá pra você se virar sozinho. É o tipo do paciente que não pode chegar, olha, hoje eu vou acordar e vou fazer tudo sozinho, porque pode acontecer muita coisa. Mas eu acho que se você tem, às vezes, um tratamento, sei lá, um pouco mais antigo, ou que não seja tão acesso ao médico,
você tem que ter um bom suporte familiar, que eu acho que a família ajuda muito nessas horas. Uma família, às vezes, sabe muito mais do que muito médico, porque elas sabem viver todas as experiências positivas e negativas que a criança, o adolescente ou até o adulto vai ter. E eu acho que sempre tem que ter um bom médico. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que muda a vida dos diabéticos, muda. Mas eles não conseguem mudar sozinho. Não é fácil, né? Hoje eu vou acordar e vou mudar a minha vida. Tem que ter sempre ajuda por trás disso, porque pra gente também não é fácil, que dirá pra eles. Então é uma equação que é difícil. Mas eu acho que é uma equação válida, desde que você se esforce, eu acho. Eu acho que ele foi a prova de tudo isso, né? Eu acho que era uma coisa meio nova. Tanto é que eu vou te falar que na semana do desafio, eu vou te falar que nunca tanto endócrino me ligou, mas assim, vários. Eu vou te dizer que endócrino eu nem imaginava que pudessem me ligar, falando, nossa, que legal, putz, eu queria tanto poder conseguir isso. Ou seja, ninguém nunca parou para pensar a possibilidade de que é só você se dedicar. Não é aquela coisa daquela relação médico-paciente que você se vê a cada 6 meses no consultório e durante os 6 você nem se fala. Não, você tem que ter um contato, tem que ser uma proximidade, porque senão você não consegue chegar. Mas é viável, eu acho que ele é a prova disso, né? E não precisa ter 40, 50 anos de formado para você falar que você consegue fazer qualquer coisa. Você tem que estudar, óbvio, a gente estudou muito, eu estudei, ele estudou, acho que a gente estuda até hoje, mas eu acho que é possível. Então, eu acho que essa coisa de com tecnologia ou sem tecnologia, eu acho que tudo é possível. Minha teoria é essa. E tem pouco estudo, né? Mas os estudos que tem são poucos os que tem bomba de insulina, né? No meio de estudo. É um mundo muito nebuloso, né? Diabetes e esporte. Tem um centro no Canadá que estuda muito, né? Tem um fisiologista que estuda muito, mas você não vê muitas publicações. Você se limita às mesmas publicações sempre. E sempre é 1 caso, 2 casos, às vezes 3 casos, e sempre em ultramaratonas. Geralmente os trabalhos são em maratona de montanha. Então vai uma outra pergunta. Eu não tenho dinheiro, não tenho como ter a estrutura que o Beto teve para fazer o 100K, mas putz, ele me inspirou, tal, não sei o quê. Eu sou um diabético do nível do Beto, você me recomenda, mesmo eu sem ter esse apoio, sem ter, sei lá, família para me ajudar, sem ter dinheiro, você me recomenda fazer esporte ou não fazer esporte? Eu acho que você tem que fazer esporte no limite de que você tenha segurança para praticar esporte. Já que você não tem tanta orientação, não tem tanto suporte, acho que você pode fazer esporte, mas sabendo respeitar o teu corpo. Acho que você não pode ir tão além se você não tiver um bom suporte por trás. Porque a gente sabe que podem acontecer complicações no meio do caminho. Então, você pode partir do pressuposto de que um esporte é 100% benéfico, mas ele pode se tornar em alguns momentos um pesadelo, por exemplo, né? Então, eu acho que tem que para você, porque você antes dessa história que eu ia falar. Você não tinha um acompanhamento médico incisivo que nem você tem hoje. O que eu acho que tem 2 pontos nisso. Tem uma bela diferença entre o que é fazer esporte e o que é performar. Isso. Então, assim, até a Organização Mundial da Saúde fala dos 150 minutos de atividade física semanais para diabéticos, e isso, assim, é super recomendado. E atividade física não significa que você precisa acordar e correr a 4:1, 1 hora no Ibirapuera, e ouvir o Vitor falando que tá leve o 4:1. Atividade física conta jogar bola com os amigos no final de semana, conta andar com um ritmo talvez um pouco mais intenso até o ponto de ônibus onde você vai pegar o seu ônibus para o trabalho. Isso, acho que todo mundo tem que concordar que é 100% recomendado. Agora, atividade física, pensando em performance, pensando em correr maratona para morrer, pensando em correr 100 quilômetros, precisa de um acompanhamento. Aí são outros 500. Eu acho que também tem a questão, primeiro, a gente tem tratamentos disponíveis no SUS, né? A gente tem ambulatórios Sim, tem centros de diabetes referenciados pelo SUS que são maravilhosos. Então, assim, com insulinas de última geração, que você consegue via alto custo de governo e tudo mais. E equipes muito boas, então dá para fazer. E além disso, a gente está falando de um tipo de diabetes que é o tipo 1, que é o tipo de infância, que não tem insulina. E tem um outro tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, que é muito mais prevalente. Muito mais relacionado a maus hábitos, a obesidade e história genética, né? Então a gente sabe que o diabetes tipo 2 é a mais nova pandemia no mundo, né? A gente sabe que estima-se que
Estima-se que hoje, contando os diagnosticados e subdiagnosticados, por exemplo, no Brasil, a gente teria quase 15% da população diabética. E essa é uma população que beneficiaria muito com atividade mais na verdade, regular. é tudo na vida delas, né? É o exercício para o diabetes tipo 2, pensando que ele tem uma resistência de insulina, que ele precisa mobilizar mais, sensibilizar mais, é perdendo gordura. Então, como ele é obeso, emagrecendo, ele melhora. Então, esse para mim é o principal, é o que tem que viver de fazer atividade física, seguir as normas do OMS e tudo mais. Né? E até saiu no IDF desse ano, no International Diabetes Federation, que morreram mais diabéticos do que Covid. Morreu mais diabéticos do que Covid e tem mais de 500 milhões de diabéticos no mundo. Diagnosticados, tem mais de 500 milhões de diabéticos no mundo e ainda não diagnosticados, esse número passa para 1 bilhão e alguma coisa. Então, assim, é um número muito quase grande. metade é não diagnosticado, na verdade, né? Ou por falta de acompanhamento médico, ou por falta de orientação médica, são vários motivos. Uma outra, mudando um pouco aí o foco, mas estamos frente a um novo médico aí Formado. brasileiro, né? Formado. Vai iatrogenizar agora com registro, com autorização. Porte de arma, né? Exato. Não, fala isso. Eita! Mas eu queria saber assim, quanto isso influenciou na sua decisão de profissão e se você tem ideia de trabalhar com isso, enfim. Não faz essa pergunta, porque vai ficar numa... A gente vamos Seus cortar. pais são médicos, né? O pai é médico de rim. Ah, é? Ah, é nefrologista. Vamos cortar Ele tem que assumir os últimos história. 2 minutos, acho que, desse vídeo. Não, aqui é saia justa, velho. E aí nem começou. Aqui eu ainda nem te joguei a bucha. Você fala que tem uma campanha dupla, né? A campanha que ele quer e a campanha que eu promovo. Ele vai falar. Você sabe que essa história de medicina é muito engraçada, porque há muitos anos atrás eu namorei uma menina que o pai é neurocirurgião, super neurocirurgião. Não, pera, você sabia que ele estudava marketing? Você fez faculdade de marketing? Publicidade. Você fez? Acabou? Não acabei. Aí, por causa dessa namorada, continua. Não. Deixa os nossos convidados. Isso foi... Vou te pagar um curso de podcast. Vou colocar um turno mudo aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu saio com um desafio. Então você já briga com ele aqui. É culpa dele. Calma, tô ele coloca, segurando, vira posto isso aqui, vira tudo. Eu odeio. Eu nunca mais venho aqui. Alô, Coquá? Vai. Vai. Eu namorava uma menina que o pai é um super neurocirurgião. E eu falei pra ele um dia que eu queria muito assistir uma neurocirurgia e etc. E ele encontrou meu pai no hospital um dia e falou assim: pô, Elias, fala pro seu filho que amanhã às 7 da manhã eu vou ter uma neurocirurgia super bacana pra ele vir assistir. Trucou ele. E ele nem queria ver, ele só falou pra agradar o sogro. Aí eu falei assim: pô, não, eu já tinha terminado o namoro naquela época. Ai, meu Deus. Aí eu falei: beleza, tava em casa e tal. Aí passou uns dias, encontrei meu ex-sogro no hospital. Ele falou assim: pô, por que você não veio na cirurgia? Era uma terça-feira, na terça-feira. Aí eu falei: que cirurgia? Ele falou: cara, eu avisei seu pai que ia ter uma neurocirurgia aqui. Nossa. Mas eu queria. Aí eu virei pro meu pai e falei: cara, o que aconteceu, cara? Tipo, eu queria estar assistindo a neurocirurgia. Ele falou assim: pra quê? Você vai ser nefrologista? Já na cara, assim? Na cara, tipo assim, não é que ele tava no primeiro ele tava na primeira semana da faculdade. Tava careca, bicho. Então, eu sempre cresci falando que eu queria fazer medicina. Talvez, eu tenho uma diferença de idade muito grande pro meu irmão mais velho. E quando eu tinha por volta de 5 anos, o meu irmão mais velho estava prestando faculdade e eu falei para ele: relaxa, vai fazer outra coisa que eu vou fazer medicina e vou seguir a carreira do papai. E da minha mãe também. Isso sempre eu sempre carreguei isso durante toda a minha vida, até que chegou um determinado momento, na véspera de prestar vestibular, que eu fiquei na dúvida se era realmente isso que eu queria fazer na minha vida e fiz publicidade por um tempo. Lá descobri que não era, que eu realmente queria fazer medicina e fui fazer medicina. E eu sempre tive, na verdade, não era relacionado a diabetes minha vontade de fazer medicina. Eu sempre tive facilidade com agulhas, com curativos e procedimentos, com certeza por causa do diabetes. Então você imagina que eu e um dos meus irmãos, a gente estava sempre com a agulha na mão, sempre
furando o dedo, sempre tendo esses cuidados. E eu sempre quis fazer medicina, na verdade, para mudar a saúde das pessoas. E esse era o meu sonho. Então, não necessariamente de um paciente, mas de uma população. E isso, no Covid, a gente fez o movimento do Covid, né? O movimento 2 em 2, que deu super certo. A gente testou mais de 40 mil pessoas gratuitamente, tirando as pessoas que compraram os testes. E isso também foi um dos motivos do movimento Sem Diabetes, que era uma ideia de mudar a saúde das pessoas através do esporte. Então, você mais do que ninguém pode dizer isso, que dá para você tratar uma pessoa com medicamento, mas quantas pessoas você não consegue prevenir doenças ou ajudar no tratamento só com a prescrição de uma atividade física e de uma mudança de hábitos Ricardo de que o vida? diga, né, cara? O Ricardo também. Então, assim, a diabetes não me fez querer medicina. Talvez tenha me feito ter um gosto maior pela medicina. E é uma área que eu amo, mas minha carreira está trilhada. Vai ser nefrologista. Nefrologia. Tá bom. O Paulo achou que ia ser oculista. Eu sou oftalmo, eu sou, né? Nunca achei, não. Eu sou oftalmologista. Eu fiz oftalmo antes de medicina esportiva. Mas também, às vezes a gente acha que vai para um lado e acaba indo para outro. Você sabe, Foi morar na praia. Você sabe que uma vez um outro Sabia médico... que foi morar na praia? Não sabia. Morei em Maresias um ano. Um ano? Era cair Sabático. Sabático. Virou surfista? Virei surfista. Meu Deus do céu, imagina o Paulo Tem uma surfando. história boa que ele Eu queria ver contou umas aqui. fotos. Mas você sabe que teve um médico recentemente que falou, numa mesa, estava almoçando eu, ele e meu pai, no hospital, e aí ele falou assim, você não vem fazer infecto? Seu pai já ficou bravo. Não, meu pai nem respondeu, ele tava bebendo o negócio, acho que até deu uma babada, assim. Aí eu falei assim, sabe que se eu escolher fazer outra profissão além de nefrologia, são 2 trabalhos. O primeiro que eu tenho que passar na outra profissão na residência, tudo bem, nefrologia eu também tenho, mas o segundo que eu preciso comprar um caixão pro meu pai, porque ele vai infartar logo na hora, ele vai morrer, não vai ter jeito. Boa. Ricardo, você se formou... Eu me formei em Onde? 2005. Sou formado. Somos do mesmo ano. Não, eu entrei na faculdade em 2005. Eu sou formado pelo ABC. Que legal. Legal, faculdade da Bia. Boa. E aí você já foi direto para endócrino? E aí já fiz clínica médica, endócrino. Eu tenho um pai que é endocrinologista. Aí. E... Sempre o pai, né, velho? Na verdade, eu cresci num ambiente igual a ele. Eu vim com 2, 3 anos de idade, meu pai ia passar visita no Einstein e deixava a gente na enfermaria desenhando com as enfermeiras enquanto ele ia ver todos os pacientes dele. Então, eu falava assim para ele, por que eu tenho que ficar sentado aqui e não posso ver sangue com você? E comecei a circular. Ia na UTI, fazia tudo. E aí eu comecei a gostar muito. De criança, é isso? De criança, Meu desde Deus, pequeno. olha como Que era saudável. diferente, velho. Imagina você ser RH do Hoje em hospital. dia, Hoje em dia, você levando E uma aí, hoje em dia criança. não dá pra fazer isso. Então, todo final de semana eu falava, pai, onde nós vamos passar visita? E a gente ia passar visita junto, com 7, 8, 9. Então foi uma coisa que foi acontecendo. Quando meu pai começou a ir para muitos congressos, ele começou a levar gente para os congressos, né? Já era adolescente, colégio, e eu sempre queria entrar, me dava para assistir uma aula, deixa eu passear no congresso. Então eu via que era uma coisa que eu gostava. Eu não sabia ainda que eu queria ser endócrino, eu tinha algumas dúvidas na cabeça, eu sabia que eu queria ser clínico, eu não gostava de cirurgia, essas coisas, mas eu tive uma dúvida muito grande até o final entre endócrino e onco, fiquei muito na dúvida. Foi uma coisa que bateu muito até o último dia de fazer a inscrição para o R3. E aí eu resolvi fazer um ciclo opcional, eu prometi que eu faria um opcional na endócrino e um opcional na onco. E eu não tive sangue frio para aguentar um mês na onco. Eu falei, não, se eu não tive um mês de paciência para conseguir lidar com tanta coisa, eu não vou conseguir lidar a vida com isso. E aí fui para endócrino. E aí foi uma coisa que é bom, eu falo para ele que tem um lado bom de você ter família, mas tem um lado ruim porque você vira sombra durante muitos anos de alguém que tem a mesma área que você. Então você é eternamente comparado, existe um certo receio de falar, não, ele é novo, nossa, não, ele é muito novo, não, o pai dele é muito melhor. Então começa muito disso. E aí eu brinco que uma virada foi quando um dia meu pai me escreveu um cartão de aniversário, eu faço aniversário no Natal,
E ele me escreveu um cartão dizendo que eu tinha solidificado uma carreira e tudo mais, brilhante, não sei o que. Foi nesse dia que eu falei, putz, podem falar o que quiser. Meu pai falando isso já vale como um todo. Sim. Aí apertei o botão e toquei a vida. Mas eu vou te falar que a gente espelha muito no pai. Meu pai, pra mim, é uma pessoa que está em outra órbita. Eu sou muito ligado nele. Então, sempre levei muito a sério. Também não... Mas ele nunca cobrou nada. É uma coisa que eu peguei dessa sua frase. Você nasceu no Natal? Nasci. Caraca, velho. Nasci. Natal é quando Jesus... Eu nasci, na verdade, na véspera do Jesus. Eu nasci na véspera. 24. Era pra eu nascer dia 31 de dezembro. Então os presentes de criança ferrou, velho. Nem me fala. Era pra eu nascer 31 de dezembro. A boca da minha mãe rompeu na noite de Natal. Putz. Eu nasci dia 24 à noite. Mas você sabe que esse negócio da sombra é engraçado, porque eu também vivi... você é filho do... Vai viver isso. Não, vai viver ainda, né? Vivo isso. E vai viver. E vou viver ainda muito mais. E é engraçado porque... Acho que até contei aqui uma vez, na primeira conversa que eu tive aqui, que eu sempre que eu chego no hospital, alguém fala assim, ele é filho do Elias. E, enfim, cansa, mas uma hora você também acostuma com esse codinome. E aí uma vez meu pai foi para Boston, eu tinha acabado de voltar de Boston, e aí meu pai chegou em Boston, e aí ele estava num congresso e de repente um professor apresentou meu pai para outro professor e falou assim, esse é o Elias, pai do Alberto. Ah, que bom, inverteu. O meu pai, minha mãe falou que meu pai, ele tava assim, sorrindo de um lado, bravo do outro, porque assim, ele que é meu filho, mas ao mesmo tempo, que orgulho. Então é muito bacana também quando isso vira. Vamos falar do desafio agora, né, pô? Nem falamos, contem aí como foi e... Enfim, do dia em si, né? Sabendo no dia que teve momentos de desespero ali. Choro e ranger de dentes. Não foi. Na verdade, assim, no dia ninguém dormiu. Eu vou te falar que na noite anterior nenhum de nós dormiu. Eu vou te falar que o Parra mandou mensagem pra mim, eu tava acordado. Mandou mensagem pra ele tava acordado. E a gente falou, vamos dormir? Vamos. Mas ninguém conseguiu dormir. Eu tava bem nervoso. E quando a gente tinha um grupo, quando mandou mensagem de manhã... Eu e o Parra sentando mensagem, ele falou, pô, vocês estão mais nervosos do que eu? Sim, eu tava muito com nervoso, certeza. Eu tava muito pilhado no dia. E o começo foi super tranquilo, foi tudo... Ele tava um pouco nervoso na hora de começar, não começava, eu falei, não, vamos começar isso logo e vamos. E eu acho que foi indo. Eu acho que o grande obstáculo foi, eu acho que lidar com a dor, porque dói, né? Obviamente vai começar uma hora que vai começar a doer muito. E a cabeça... E assim, é o que eu falava uma hora, tem muita gente na frente, ajuda, mas tem horas que ele precisava se concentrar, e nessas horas tinha às vezes muita bagunça na frente dele. Isso é uma coisa... E ele começou a ficar muito nervoso uma hora, preocupado em querer dar oi para as pessoas que chegavam. Eu tive 5 minutos, no momento expulsei todo mundo. Falei, vocês desçam e só subam quando estiver faltando 20 quilômetros. Isso foi mais ou menos pro quilômetro 60, ele começou a achar que não ia conseguir. Ia chegar. E aí eu falei, não, vamos rever a situação, vamos fazer tudo. Daí saiu. E aí foi indo. Foi mais duro, mas foi indo, foi conversando e tudo mais. Os 60 foi o pior? Não, deixa ele contar a parte, aí eu conto o desespero. Peraí, rapidinho. Vocês querem água? Vou lá pegar água. Eu quero. O Cedro está morrendo de vontade no banheiro. O que aconteceu? Não sei, quer água? Eu quero uma água. Não oferece água. Eu ofereci isso aqui, eu acho que eles falaram e eu não ouvi. Pode continuar aí. Aí eu acho que, na verdade, foram umas somatórias de fatos. Acho que foi acontecendo muita coisa, muita emoção, muita adrenalina. E eu, numa dessas horas, eu olhei pro Parra, a gente tentou não demonstrar nervosismo para ele. Uhum. Eu fiz a mão na cabeça e eu não sabia se ia conseguir. Porque mas começou... que hora? Do 70, do 60? O que é? Assim, o maior treino que ele tinha feito tinha sido um treino de 60 quilômetros que eu fiz com ele, na verdade. Eu levei meu cachorro, foi eu, meu cachorro e ele. E aí, não foi fácil. Quando chegou no 50, foi quando começou a tocar o sino. Foi a hora que a Iana nutricionista chegou, deu uns gritos e falou, porra, você vai agora parar faltando 10 quilômetros? E aí veio uma energia pra ele. E mais ou menos a gente tentou mimetizar isso no dia do desafio, né? Até o Ale me mandou um áudio no WhatsApp, eu falei, não, você vai ouvir esse áudio, enfiei o áudio no ouvido dele, falei, você tem que ouvir isso. E aí
as coisas foram indo, mas eu fiquei com medo. Eu não vou negar que eu tive alguns momentos de medo. Eu fui me dar conta que eu fui comer 5 da tarde, pra você ter uma ideia. Eu almocei 5 da tarde, eu não tinha conseguido parar pra almoçar. Porque era tanta adrenalina que você não conseguia pensar. Mas, de repente, parece... Eu até brinco que, de repente, parece que ele ressuscitou. Juro pra você, ele voltou, parecia outra pessoa. E parecia que ele não tinha passado por aqueles instantes em que não parecia que as coisas iam dar tudo certo. Tanto é que o final, assim, ele corria como se estivesse começando o desafio naquele instante. Parecia que ele não estava correndo já há 9 horas, parecia que ele tinha começado há 10 minutos. O último quilômetro foi para 4:10. E aí eu vou te falar que foi... Eu acho que ele melhor vai saber explicar do que ninguém, mas eu acho que foi muita coisa que deve vir na cabeça, acho que o corpo, é tudo. Eu acho que soma muita coisa, né? Eu acho que... Primeiro que eu cheguei... Foi engraçado porque eu cheguei na Quer e o alarme estava tocando. E tava um barulho na Quer, porque assim, a Quer abre às 8 no sábado. Eu cheguei lá às 6. Caramba. Porque tinha que fazer exame de sangue, etc. Só que a gente estava programado para começar às 8. Então, na minha cabeça, eu iria começar às 8 da manhã e era isso. E eu fiz toda a programação mental para começar às 8 da manhã. Então, quando eu cheguei, eles estavam falando comércio, eu falei, não, gente, calma aí, eu não quero começar agora. Eu me preparei para começar às 8. Vamos que a calma. gente chegou às 6 todo mundo, né? E tava tudo tão pronto para começar. E ele falou, não, é às 8. Já vai, E assim, acho que a noite, a tarde anterior começou o desafio. Começou na sexta-feira, umas 5 da tarde, começou o desafio. A gente pode falar... Porque começa a chegar mensagem, você começa a pensar como que vai ser, o que vai acontecer. A gente até brincou. Eu lembro que uma frase que o Vitor correu 100 km também. O Vitor falou pra mim que a diferença do meu 100 km pro dele é que se ele acordasse no dia e falasse não, eu posso correr amanhã, tava tudo bem. Se eu acordasse no dia e falasse não dá, eu ia ter que correr. Pressão na minha, é isso. Esse é o foda. Você não tinha escapatória. E assim, foi porque o Estadão soltou uma matéria na sexta, e aí um monte de jornal lançou uma matéria na sexta, e aí foi água abaixo, assim. Agora não dá pra regar. Agora, cara, você já tava com pressão antes, agora, enfim. Então, umas 5 da tarde eu comecei a pensar, de fato, no 100 km. Eu até consegui dormir cedo, eu devo ter ido dormir umas 9, e aí umas 3 da manhã eu acordei. E eu acordei, tipo, sem sono, assim, agora que eu vou fazer, abri meu celular, assim, foi muito engraçado, porque eu desbloqueei o meu celular, cliquei no ícone do WhatsApp, recebi uma mensagem do Parra. O que você está fazendo acordado? Aí eu respondi pra ele, você tem uma notificação que fala quando eu toco no meu celular? Porque assim, foi muito bizarro. Tipo, eu peguei o celular e disse, tum. O que você está fazendo acordado? Cara, que é isso? Eu tava nervoso, eu tava bem nervoso. Aí eu falei pra ele, assim, o que você tá fazendo acordado? Eu fui dormir às 9 da noite, né? Aí ele falou, não, vai dormir. Eu falei assim, vou dormir, vai dormir você também. Ele falou, não, vou pedalar. Eu falei, você é muito louco, desliguei o celular. Acho que ele acorda bem cedo. Ele acorda umas 4, ele acorda, né? Aí então não, você também faz isso, velho. Mas aqui... tá verdade. Aí eu acordei umas 5:30, que era o que a gente tinha programado, tomei café e fui pra Quer. E eu cheguei na Quer, o alarme tava tocando, eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Já começamos o dia assim. E aí eles começaram a acelerar para eu começar os 100 km. E eu não queria começar rápido, eu queria começar às 8 da manhã, enfim, a hora que a gente tinha programado. E a gente começou umas 7h40, né? Não, acho que umas 7. A gente chegou às 6 todo mundo, foi logo depois. Não, eu colhi exame, eu fui no banheiro, enrolei você. Não sei, eu sei que uma hora tava 180 a glicemia, o acordo era começar com 180. Eu olhei e falei, você vai começar agora, pode ir pra esteira. Não, eu falei, vai pra esteira. A assim é bom, às vezes assim que é bom, né? E aí ele foi, mas ele foi meio... Eu fui meio receoso, assim, totalmente receoso, assim. E aí eu comecei a correr, e aí o primeiro quilômetro estava tudo bem, mas eu falei, cara, e agora? Isso aqui é engraçado, porque... Primeiro que meus treinos mudaram muito ao longo no preparativo para 100 km, assim. Então,
é uma coisa que eu começava a ficar aquecido no 15º quilômetro. Tipo, eu precisava correr muito pra falar, tô sem dor, tô sem desconforto, encaixei. Você encaixa, sei lá, na meia maratona você começa a encaixar. Quando você tá treinando pra muito, não sei se você sentiu isso, eu senti demais. Eu não treinei tanto. É. Eu fiz meio Na loucura. idiotice. Eu leio, nossa. O tempo mais longo foi 36. Teve... Vou te passar ele. Você não tem nenhuma doença metabólica pra você passar com o Ricardo? Não comigo. Chega, né? Não, já passa. E aí começou, enfim. Já vou ter problema de rim, né? Porque eu não tomo água. O médico aqui já vai me atender. A gente começamos, foi dando tudo certo. Até os 40, até a maratona tava tudo certo, né? Eu não senti dor, não tava zero. Acho que quando bateu a maratona eu comecei a ficar com desconforto na panturrilha esquerda, não foi? Que tinha travado. Foi. O que aconteceu? Umas 3 semanas antes dos 100 km, a minha panturrilha esquerda empastou. Eu até brincava, eu falava, cara, será que isso daqui é TVP? Enfim, que é isso? Que tá na minha panturrilha tava dura, doía. TVP é trombose. Trombose da veia. Caralho. E aí? E, enfim, não era nada, era contratura muscular. E aí comecei a travar minha panturrilha. E tava a Nath lá, que é minha físio. E aí a gente fez 10 blocos de 10, né? Então do bloco do 40 pro 5, no 50 em diante, toda vez ela soltava a minha perna. Como é que era? 10 blocos de 10? 10 blocos de 10, 10 minutos 10 no máximo. Que a gente só respeitou os 10 minutos no 60, né? A gente deu uma pulada. A gente antes fez mais. Na tabela que eu montei do estudo tá isso. Acho que a gente fez 6 minutos, 8 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 9 minutos, e aí a gente começou a fazer 10 minutos. É que a gente combinou que ele tinha que fazer tudo que tinha que fazer, soltar, medir pressão. Era máximo, não era um mínimo. Tinha que fazer tinha que fazer um monte de coisa e voltava. Mas acho que estava tão adrenalizado tudo que algumas vezes foi antes de 10. Então, até os 50 tava tudo certo. Nos 50 comecei a ficar com um pouco de dor. E aí eu treinei só 60 km, que a gente até... Eu queria ter corrido mais, aí entramos numa discussão se era benéfico ou se não era benéfico. Eu realmente queria ter entrado... Eu queria ter feito 80. Mas enfim, a gente, naquele momento, achava que a melhor decisão era fazer 60. Eu não sei se foi só mental, se foi mental e metabólico. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que no 62... Você deu uma desligada. Cara, foi... tela preta, assim, sei lá, eu tava vendo todos os 10... Mas de dor ou de energia? De tudo, assim, Porque o meu, assim, fazendo uma correlação bem porca, mas eu, no 60, exatamente no 60, assim, muscular, foi pro saco. Não, eu tava tudo. Tudo. Eu tava com tudo também, então, assim... Bíceps travado, tudo. Eu lembro... quando bateu o 62, assim, eu lembro de eu estar com uma dor aqui na virilha, assim, direito. Enjoado, eu tava enjoado, tonto, com dor. Eu olhei aquilo, e aí eu não sei quem que teve a brilhante ideia de virar pra mim e falar assim: relaxa que falta só uma maratona. Isso é foda. Putz, aí foi nessa hora que eu virei e falei, enfia sal. Porque quando eu olhei pra glicemia e vi que a glicemia tava boa, eu falei, isso não é hipoglicemia. A mucosa dele super hidratada, foi desidratação muito menos, ele tá perdendo sal. E começou a ficar confuso, ele começou a ficar meio fora do ar mesmo. Eu virei para falei, enfia sal nele que vai dar certo. Aí a gente enfiou sal nele, ele já começou a dar uma levantada, até que a gente olha o exame, ele tem mesmo uma queda de sódio no meio, que provavelmente foi isso que ele começou a sentir. Mas a dor na perna tava matando demais. Eu tava com muita dor. E aí começou assim, o que você vai tomar? E aí queriam me dar uma Novalgina, que eu sou alérgico. Aí ele falou que era um Feldene sublingual. Eu falei que era um Feldene sublingual. Aí todo mundo me olhou e falou assim, meu pai é nefrologista, se der problema no rim, depois a gente resolve. Agora vamos... E aí eu falei, vai comprar. Falei, não, vai comprar. Daí alguém foi lá comprar, tomou e aí... Deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Melhorou bem, ele voltou, sei lá... Não, o sal parecia que eu tava comendo, tipo, sei lá,
a coisa mais gostosa do mundo. Porque você vê que o raciocínio tem que ser muito rápido, porque ele começou a ficar. Ele começou a ficar muito tonto. E eu tinha todos os parâmetros na minha mão. Eu falei, é sal. Eu olhei pra minha cara, não é sal. Eu falei, é sal. Ah, não, mas o sal tá calculado. Eu falei, é sal, não tem outra causa. Ele começou a ficar tonto, ele quase perdeu o equilíbrio, quase levou um capote na esteira nessa hora. Que eu até falei, põe pra andar. E aí foi a hora que o sal ressuscitou, né? Deu uma bela numa levantada. O que eu achei interessante que eu não... tinha 2 esteiras, né? E tinha uma esteira do lado com um ultramaratonista, canela seca, assim, correndo pra 15 por hora. Tava o Laurindo, depois correu o Wagner Noronha e no meio correu o Gabriel Nogueira do Mundo. Do Mundo T correu também? O Laurindo fez só 50. O Laurindo fez 50 pra 3,40 ali, pra brincar. E conversando. Pra motivar ele. E conversando. Vai pra 5 que eu vou correr pra 3,40. Não, mas acho que foi bom, assim, não foi? Não, foi assim... E no final foi super bom, porque ajudou muito. O Laurindo, ele fez, eu acho que ele entrou, ele devia estar no 10, no 15, assim. Foi até os 60. E foi até uns 5. Ele parou nos 50, acho. Enfim, eu não lembro. No meu 50, né? Talvez nos 60 dele. O 50 dele é... Não, eu sei que eles foram comer um hambúrguer. Ele comeu e 2 Big Macs. E continuou correndo. Não passou. Não. Aí, Vamos fazer um gel de Big Mac, velho. Nesse meio, entrou o Gabriel, que foi o Gabriel entrou na hora que eu tava horrível. Que eu falei, nossa senhora, daqui não vai dar certo. E aí, quando o Gabriel, acho que correu uns 10, 15, e aí entrou o Wagner, que terminou. O Wagner ele veio pra mim e falou assim, cara, não importa quanto tempo você demorar, eu vou correr aqui até você terminar. E foi até o fim. Que legal. Nessa hora, engraçado que nessa hora que ele começou a não se sentir bem, foi exatamente a hora em que a mãe dele apareceu. E que aí ela ficou desesperada. E aí eu pensei, eu preciso pegar a mãe dele de lado e vamos começar a conversar. E comecei a conversar com ela. Não, ela saiu, ela não tava no 60. Ela começou no 50, quando você já começou a ficar meio estranho. Mas ela não tava no 60. Eu olhei pra ela e falei, acho melhor você ir e voltar só no final. Nessa hora, eu ia até te perguntar se o Pátio comentou isso depois, que ela falou pro Pátio, tira meu filho da esteira. Não, isso foi depois. Não, isso foi depois. Isso foi depois. Minha mãe apareceu nos 50. Com meus irmãos. O meu irmão, um dos meus irmãos, o que tem diabetes, apareceu no 10, me viu rindo. Aí o meu outro irmão apareceu no 30, me viu rindo. Aí eles voltaram nos 40, me viu rindo. Aí meu irmão voltou com a minha mãe nos 50, ele já não me viu não tão rindo assim. E aí ele... Não tão rindo. Ele apareceu nos 60, e na hora que ele viu minha cara, ele foi embora. E nisso tinha um super amigo dele lá, quando eu tava passando mal. Ele virava pro meu irmão e falou assim, cara, não vem pra cá, tira sua mãe daí, porque ele tá ruim. E assim, eu olhava... Parece na balada, tá ligado? Tipo, não deixa só... Exato, parece a balada. E assim, e foi muito engraçado, porque no 60 eu lembrei da aposta que eu tinha feito com o João. Que se eu não andasse nos 100 km, ele doaria, enfim, um outro valor. E aí eu falei, putz, não vai ter jeito. Aí eu puxei a esteira e andei. Eu não sei se foi a melhor ou a pior coisa que eu fiz. Porque na hora que eu puxei pra andar, nossa, eu puxava a minha perna direita com dor. Pior. Eu puxava a minha perna esquerda com dor. Aí eu falei, não, vou voltar a correr. Aí eu voltei tonto, enjoado. Aí eu voltei a andar com dor. Aí, enfim, tomamos... Você não se acha mais? Tomamos sal, tomamos remédio. E aí eu voltei a correr, mas ainda assim, dos 60 para 70 eu corri mancando. E era engraçado porque a Nath, X, estava lá, e ela virava pra mim e falou assim, você tá perdendo sua biomecânica. Eu falava, Nath, eu não consigo andar. Ela falou assim, não, se você for mancar, você manca com as 2 pernas. Não dá pra você correr desbalanceado assim. Manca certo. Ela estralava o dedo e falava assim, mas não vai conseguir. Ela passou 9 horas fazendo isso pra acertar a cadência. Foda, né, cara? Foda de se fazer num ambiente fechado é isso, que tem... É igual ao trabalho da prefeitura, né? Tem um fazendo e 50 cornetando. E aí, foram os únicos 10 quilômetros que eu não fiz até 50 minutos. Eu fiz para 1h10. Nossa. Eu corri 60 por 70 para 1h10. No que eu fui soltar, eu apertava, eu gritava de dor. Esse foi o pior bloco. Não, esse foi o bloco que eu achei que não ia... Você não ia voltar. Não, eu achei que não ia acabar o bloco.
Não é que eu achei que não ia voltar. Achei que Esse momento foi o momento que foi o único momento que eu tive. Foi dos 60? Medo, foi 60%. Eu olhava pra eles e falava assim, cara, como que ninguém tá me tirando da esteira até agora? Eu não vou desistir disso daqui jamais. Mas assim, se eu fosse o médico olhando pra essa situação, eu teria... É que meus... Tá falando que você foi meio... Não, ele foi perfeito, porque vocês... Eu olhava e falava assim, tem alguma coisa errada. O meu sensor deve estar quebrado. Quer dizer, ele estava muito bem, ele tava muito bem monitorado durante todo o desafio para todos os parâmetros que você possa imaginar. Então, assim, o que eu falo que é engraçado é que nesse momento que para ele estava uma tragédia, os parâmetros estavam ótimos. Então, a gente não sabe o que aconteceu de fato que deu uma... Que foi engraçado. Uma balançada ali. Ele viu minha pressão. 100 km, gente. É isso que aconteceu. Dói, é cabeça. Ele aferiu minha pressão, ele fez tudo, assim. Eu falava assim, cara, não é possível. Eu lembro de falar pra ele, não é possível que esteja tudo certo. Não tem como tá tudo certo. E aí eu parei no 70, na hora que eu fui soltar, reidratar, pesar, enfim, como a gente tinha programado. Aí acho que foi a hora que o Parra tirou todo mundo. Ficou eu e as físios na sala soltando. Cara, e aí o Parra, até o Spajari falou também, cara, aí eles começaram a gritar e falar, e pressionar, e falar, cara, você não pediu, ninguém pediu pra você correr 100 km. Fizeram um trabalho mental. Porque antes as reuniões eram no canto, na frente de todo mundo. A gente começou a colocar ele numa sala e fechava a porta. Vou te falar que era uma gritaria, uma lavação, porque todo mundo tinha intimidade e o Parra era o que mais gritava. E aí ele começou a meio que voltar. E foi voltando. Nesse intervalo de 70 a 80, depois foi 80 a 90. Ele estava tão bem no 90 que eu falei pro Parra, dá mais 2 km. Que daí no final vai só para 8. O Parra falou, faço isso. Eu falei, faz, ele tá sobrando. Bota mais 2, ele não vai nem saber que vai correr para 92. Aí ele foi até 92. No 92 a gente parou e falou, agora são só 8. Na cabeça dele ele era 10, mas foram só 8. E aí foi muito mais fácil. Porque ele começou 10 para 8, né? Ele começou a sobrar. Metros, Ele começou a sobrar muito. Parecia que era outra pessoa. Eu olhava e falava. Cabeça é muito louca. Eu olhava e falava assim, o Parra falava assim, 1 km. Eu falava, cara, você não sabe contar? Que 1 km? Olha isso aqui. Ele falou, não. Você correu mais no outro, que você não percebeu. É que a gente tava pelo computador e ele tava pela esteira. A esteira deu um pau no meio do treino que começou a não contar direito os quilômetros. A gente começou a seguir então ele começou a achar que tava com 1 quilômetro a menos. E aí foi quando a gente começou a falar que tava... Então você não correu 100, você correu 99. Não, foi 100. Filho da mãe, só pra falar que ele correu, você não, né? E assim... Foi muito engraçado, porque o Ricardo, eu brinco, eu falo com o Ricardo mais do que eu falo com qualquer pessoa no mundo, assim, então, sabe quando você clica no WhatsApp para iniciar uma conversa, aparece contatos frequentes? Eu acho que nem se eu casar, alguém vai conseguir tirar o Ricardo. A melhor coisa dessas viagens foi tirar férias dele, porque eu falei, eu não vou, esquece que eu existo. Então faz umas 3 semanas que ele esqueceu que eu existo. A gente se fala todos os dias, todas as horas. E depois tem o Parra, assim, eu brinco que, cara, ele assim, parte da minha família também. A gente vive... Ele já veio aqui também. Fala o tempo inteiro. Ele pra esse quadro aqui. Ele já veio, papo do Z262. Uma boa. Ele passa o tempo inteiro comigo. Então, na hora que reuniu ali nos 70 quilômetros, estavam as pessoas que viveram isso, que viveram as coisas boas dos 100 quilômetros, que óbvio que tiveram inúmeras coisas boas para todo mundo, mas também viveram os medos, viveram as aflições, viveram as coisas que estavam complicadas. Então, viveram as brigas, viveram todas as angústias que a gente teve em fazer algo. Óbvio, fazer 100 km já é algo muito difícil, mas fazer 100 km por uma causa, divulgando, etc., transforma os 100 km em 101, enfim, não sei. Você não põe pilha nele assim, não. Essa é a próxima pergunta, né? Não, aí tem uma outra pergunta. Isso tudo, você acabou de falar, tinha uma arrecadação por trás. Ainda está aberta a arrecadação? Está aberta a arrecadação, está aberta. O link vai estar aqui? Vai estar aqui. www.movimento100, o número 100, diabetes.com.br. Desce, fazer contribuição. E vai para onde esse dinheiro? O dinheiro, metade vai para uma ONG que chama Instituto CPD, que
trata de diabetes, e a outra metade vai para o ambulatório de diabetes da Unifesp. Aí quer fazer a aposta de cor, né? Diabetes? De diabetes do ambulatório geral? O Dr. Chakra é no centro de diabetes. Que legal, que legal. Eu passei lá. Pode fazer uma aposta dessas, agora com a doação sendo pra lá. Então pega o link aí que é você que vai pagar. Ai, coitado. Não, teve, na live... Falou 3 pau e 600. Não, agora, 4? 4 pau, é verdade. Mas- Bom dinheiro. Opa, nossa, ótimo dinheiro. O seu... Tá. Vai. A gente... Mas assim, o mais especial de tudo, óbvio, correr a causa, etc. Mas o final, acho que o Dr. Ricardo estava lá e pode falar. Quando no 95 eu já comecei a chorar. Quando você olha para o lado e vê toda a equipe, então o Dr. Ricardo, Parra, Iena, Rafa, Nath, todo mundo ali emocionado, visivelmente. O pai dele na live, né? Porque a mãe dele fez uma live. Meu pai estava no Congresso Americano de Transplante, ele não pôde estar. Todo mundo emocionado. Quando você olha para frente, vê toda a sua família lá. Meu pai estava em Boston de novo, no Congresso Americano de Transplante, emocionado. Você olha todos os meninos que estudaram com você, dos 5 anos de idade até o final do colégio, todos os seus amigos de faculdade, todo mundo chorando. Até agora eu fico arrepiado e assim, queria um... O engraçado aqui foi que eu saí de perto no final, porque, não sei, veio uma coisa muito... Tava rolando uma balada, né? Veio um filme na cabeça nos últimos metros que eu precisei sair. Eu fiquei até o 99 do lado e fui pra trás, porque eu acho que, eu não sei, eu tenho 17 anos de formado, eu acho que nunca vivi tanta emoção em 17 anos que você sente, sabe? E eu olhava pro lado, olhava o Parra aos prantos. Eu falava assim, eu não sou o único. Olhava a Iana aos prantos. Eu falava, pô, então acho que alguma coisa tá acontecendo. Aí eu saí, eu falei, eu vou sair, porque senão eu vou desestabilizar ele, não vai conseguir terminar. Que legal. E aí foi uma coisa que, de repente, todo mundo, né? Então, quando a gente desceu pra comemorar, eu fiquei sentado na banheira e não conseguia levantar. Eu fiquei tão anestesiado do lado da banheira. Você vê que eu tenho foto com a família, foto com os amigos. Eu fiquei anestesiado, fiquei parado lá. E assim, porque, não sei, vem muita coisa, né? Eu acho que o que ele fez, eu acho que é uma coisa que mostra que se puder, você pode. Eu acho que você pode ser muito mais do que teus sonhos, eu acho. É só você ir atrás. Eu acho que o final com a música do Senna, cara, últimos 500 metros com a música do Senna. Ele colocou uma música do Senna, que massa. Cara, Você quer fazer um paralelo do médico dele, que se emociona com a vitória dele, versus o meu que fica puto, que tomou pau no Ironman. Cara, nossa chegada no Ironman é emocionante também, pô. Você tava lá deitado, fui deitei com você. eu vi a live. Você viu a live? Vi a live. O chorando. E o mais engraçado foi o Parra, que no 95 começava ele soluçava. Ele falava, não acabou, foco aí. Eu falei, e o seu foco? Cadê? E a Rafaela falava assim, não pode abraçar ninguém quando acabar, tem que ir direto pro exame. E tava eu e o Parra, ele desceu. E aí eu falei, Parra, não, a gente vai abraçar. E tava ele pingando. E aí, não, Parra, vou te falar que eu vou falar uma coisa bem assim, bem do fundo do coração. Eu acho que assim, se eu tenho que pensar numa pessoa que foi meu braço direito em tudo que aconteceu durante esses meses todos, foi o Parra. Eu falo que eu sou fã número 1 dele. Ele sabe disso, eu nunca escondi isso dele. Legal. Porque eu acho que ele, da mesma maneira que eu comprei, ele comprou. E eu acho que passava muita segurança para ele, porque ele tinha 2 pessoas que estavam muito focadas em ajudar. E ele comprou, quando eu virei para ele e falei, agora você tem comando de tudo, ele foi lá e fez tudo, enfiou ele na esteira, fez um monte de teste. É uma pessoa muito coração. Muito coração. Então, Bebezão. Coração. então eu falo que ele é uma... O sonho do cara se torna o dele, é impressionante. É E impressionante. lá na casa também do Ironman, tinha uns 7, 8 moleques. Ele fez questão de ajudar todos no dia da prova, mesmo que, sabe, ele não dá aula pra mim, pra um monte de menino lá. Só que era, tipo, exatamente isso. Ele é comprou. muito fantástico. E aí ele se entregou de corpo e alma. Então quer dizer que ele fez uma tática de exército com você. Nossa senhora. Corre! Pede pra sair. Eu não sabia se ele ia me matar ou se ele ia me fazer completar, mas deu certo. Que legal, que legal. Não, eu sou fã número 1 dele e do Ricardo, os dois E realmente... qual é a próxima agora, hein? Berlim. Berlim? Berlim. Você vai correr? Quando vocês vão fazer uma prova juntos?
Não, eu tô com uma lesão séria que eu não vou poder fazer tão cedo o volume. Vou ter que bloquear nervo do joelho. Porque aí você vai ter um pacer aí, ó. Pô. Tem que... Ele que vai me puxar. Imagina, eu não sou tão forte assim. Eu vou fazer Sabia Berlim. que em Berlim vem um sub 250. De quem? De quem? Beto? Não. Quem é sub 3, Beto? sub 3. Sub 3. Sub 3. Não é? Sub 3. Não, sub falou. 3, pelo amor Quanto- de Deus, calma. Eu fui correr com ele outro dia, senti que vinha um sub 250. Não. Bom, não sei. Não, Eu 3. acho que é sub 3. Eu acho que é sub 3. Não, primeiro Sub 3. 3. Então Primeiro tá. 3. Valendo um sub 3, então. Não, calma aí, não é possível, tá muito fácil isso daqui, vai vir alguma bomba. Não. Quando eu venho aqui e falo um número, ele desce pelo menos uns 10 minutos. Não, normalmente. tá ótimo. É. Sub 3 tá ótimo. Berlim é em outubro. 25 de setembro. Setembro. Vai setembro. A sua inscrição do meio Iron, você abriu mão. Você não tem mais. Acho que eu abri mão. Você tinha que fazer também, né? Ano que vem. Meio. Iron. Não. Full. É quase eu falei a pra mesma ele, coisa. Ah, super. Fui super. 23. Não, full depois que ele acabar a residência, já foi o 24. acordo. acabar Não, a residência. não, tem que agora focar na residência, né? Eu acho que agora é hora de residência de clínica 24. médica, entendeu? Não. 24. Bom, então é isso. É o full em 23. 4. 4. Foi o que eu falei. Você assume a responsa, então. Pô, Vitão! É isso. Só né? quem cura. Demais. Não, fechado, gente. Muito obrigado pela história. Acho que é o começo aí de uma relação muito legal que vocês criaram. É assim, nítido ver isso aí que você falou de pai e filho. É legal de ver que isso de fato se traduz para ele conquistar as coisas dele. E você também conseguir enxergar novas possibilidades dentro da doença e do espaço Com certeza. que você trata a doença, né? Então acho que e o jeito que você enxerga isso e a capacidade das pessoas que possuem diabetes. Então é só o começo. A gente se encontra aqui no próximo desafio para falar sobre a preparação e como vai ser. Berlim já tá certo então, sub 250. Eu falei que tava muito fácil. Cara, você vai Eu ter não o dó da falei, Paty, eu velho. não falei, eu falei que tava muito fácil Tem o isso dó da aqui. Paty, velho. Imagina a Paty. Vamos escolher o quarto em azul. Você tá Ah, não, mas bom. já sei. Já que você vai pegar índice em Berlim, aí você vai para Boston. Vamos pra Boston. Mas Você Boston vem é junto com legal. a gente, pra gente Não vai dar, porque Berlim vai dar índice pra Boston de 4. 20. A gente tem. Não, então a gente tem que antecipar isso? É na 24, é? Não, eu vou pôr Berlim, Vitor. Não, tudo bem, mas vamos fazer uma antes só para pegar índice. Não dá. Para. Tchau, valeu. A gente faz o meio Iron. Obrigado, viu? Obrigado pela Berlim foi com a presença. gente. Não, calma, a gente vai outros anos, velho. A gente vai em 24 também. Sei. Vamos fazer. Vamos torcer pra Berlim entrar no índice. Tá Pode bom. ser Então tá essa torcida sub 250. Não vou mais falar nada. não falo mais nada. Nem você tem sub 250. Quem disse que eu sou algum parâmetro? Não, faz você primeiro então, antes de, Tá bom. de começar a Boa, falar. Paulinho! Eu vou trazer mais eles nas Agora- vezes que eu vier. Valeu. Valeu, Tchau. gente. Obrigado. Valeu, Tchau, obrigado. obrigado.